O milionário deixou uma rosa no túmulo da única mulher que amou. Mas naquele dia, algo começou de novo. A chuva fina de julho em São Paulo transformava o cemitério da Consolação em um mar de cinza melancólico. Eduardo Monteiro caminhava devagar entre as alamedas de mármore, seus passos ecoando no silêncio úmido da tarde. Aos 52 anos, o empresário carregava nos ombros o peso de um império construído com sangue, suor e sacrifícios que jamais imaginara fazer. Parou diante de uma lápide simples, desprovida dos ornamentos dourados que marcavam os túmulos das famílias tradicionais paulistanas. Helena Cardoso Santos, 1975-2023. Professora, mãe, mulher de coragem infinita. As palavras gravadas no granito negro pareciam sussurrar no vento que balançava os eucaliptos centenários. Com mãos trêmulas, Eduardo retirou do casaco uma rosa vermelha perfeita. Era a mesma variedade que Helena cultivava na pequena varanda do apartamento em Vila Madalena, onde vivera seus últimos anos lutando contra o câncer com a dignidade que sempre a caracterizou. Ele se ajoelhou na terra úmida, sem se importar com o terno italiano de R$3.000 que se manchava de lama. «Perdoa-me, Helena», murmurou, depositando a flor sobre a sepultura. «Perdoa-me por ter chegado tarde demais». A história de amor entre Eduardo e Helena havia começado 25 anos antes, quando ambos eram jovens universitários na USP. Ele, estudante de administração, filho de uma família de classe média alta. Ela, bolsista de pedagogia, que trabalhava 2 jornadas para sustentar a mãe doente. Namoraram por 3 anos intensos, fazendo planos de casamento e sonhando com um futuro juntos. Mas a pressão da família de Eduardo foi implacável. Os pais não aceitavam a ideia do filho se casar com uma menina sem posses, como costumavam dizer. Quando ofereceram a Eduardo uma proposta irrecusável, assumir a empresa da família com a condição de terminar o relacionamento, ele fez a escolha que o assombraria para sempre. Helena descobriu a gravidez 1 semana depois do rompimento. Orgulhosa demais para procurá-lo, criou a filha sozinha, trabalhando como professora em escolas públicas e dedicando cada momento livre à pequena Sofia. Eduardo só soube da existência da menina anos depois, quando já era tarde demais para ser o pai que deveria ter sido. Agora, diante do túmulo da única mulher que realmente amara, Eduardo sentia o peso de décadas de arrependimento. Havia construído um império multimilionário, casara-se por conveniência com Beatriz, uma socialite que lhe deu 2 filhos e uma vida de aparências vazias. Mas nunca conseguiu esquecer Helena, nem perdoar a si mesmo pela covardia de abandoná-la quando mais precisava dele. A chuva intensificou, obrigando-o a se levantar. Antes de partir, sussurrou uma promessa que ecoaria pelos próximos meses de sua vida. «Vou cuidar da Sofia, meu amor. Vou ser para ela o que não pude ser antes». O que Eduardo não sabia era que, do outro lado do cemitério, uma jovem mulher de 24 anos observava a cena com lágrimas nos olhos. Sofia Santos havia reconhecido o homem que a mãe descrevera tantas vezes, o primeiro e único amor de Helena, o pai que ela nunca conhecera verdadeiramente. Sofia ajustou a gola do casaco preto enquanto caminhava em direção ao túmulo da mãe. Era seu ritual de todas as sextas-feiras, desde o funeral, há 3 meses. Trazia sempre um pequeno vaso com flores do quintal da casa onde crescera, margaridas simples que Helena adorava, dizendo que representavam a pureza e a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Parou abruptamente quando viu a rosa vermelha sobre a lápide, fresca, recém-cortada, com gotas de chuva ainda brilhando nas pétalas aveludadas. Não era a primeira vez que encontrava flores estranhas ali. Nas últimas semanas, sempre havia uma rosa vermelha, sempre da mesma espécie, sempre depositada com um cuidado que falava de amor profundo. «Quem será?», murmurou para si mesma, ajoelhando-se para arranjar as margaridas ao lado da rosa. Sua mãe nunca mencionara admiradores secretos, especialmente alguém com condições financeiras para trazer flores tão caras semanalmente. O som de passos a fez erguer os olhos. Um homem alto, de cabelos grisalhos bem cortados e roupas elegantes, caminhava em sua direção. Mesmo de longe, Sofia reconheceu algo familiar naquele rosto. Os mesmos olhos castanhos que via no espelho todos os dias,
a mesma linha determinada da mandíbula que herdara de alguém que jamais conhecera pessoalmente. Eduardo parou a alguns metros de distância, claramente surpreso por encontrar alguém ali. Seus olhos percorreram o rosto jovem da mulher ajoelhada diante do túmulo de Helena, e seu coração quase parou. Era como se estivesse vendo Helena aos 20 e poucos anos novamente. Os mesmos cabelos castanhos ondulados, os mesmos lábios delicados, a mesma expressão doce que o havia conquistado décadas atrás. Sofia, sussurrou, sem conseguir conter a emoção na voz. Ela se levantou devagar, limpando a terra das mãos com um lenço de papel amassado. Como sabe meu nome? Eu conheci sua mãe na faculdade. Eduardo engoliu em seco, lutando para encontrar as palavras certas. Sinto muito pela sua perda. Helena era uma mulher extraordinária. Sofia estudou o rosto dele com atenção, notando como suas mãos tremiam ligeiramente e como seus olhos se enchiam de lágrimas não derramadas. É você quem deixa as rosas, não é? Eduardo assentiu, incapaz de mentir diante daqueles olhos que eram tão parecidos com os de Helena. Toda sexta-feira. Era a flor favorita dela. Eu sei. A voz de Sofia estava carregada de uma dor antiga, uma tristeza que havia aprendido a carregar sozinha. Ela me contou sobre você, Eduardo Monteiro, o amor da juventude dela, o homem que escolheu o dinheiro em vez dela. As palavras atingiram Eduardo como uma bofetada gelada. Ele merecia cada uma delas, sabia disso. Mas ouvir a verdade crua da boca da filha, que abandonara antes mesmo de nascer, era mais doloroso do que qualquer punição que pudesse imaginar. Sofia, Não. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Não quero explicações, não quero desculpas. Mamãe passou a vida inteira me ensinando que algumas pessoas fazem escolhas que definem quem realmente são. Você fez a sua há 25 anos. Sofia pegou o pequeno vaso vazio e começou a se afastar. Mas Eduardo a alcançou com alguns passos rápidos. Por favor, me dê uma chance de explicar. Uma chance de tentar corrigir o que fiz de errado. Ela parou, sem se virar. A chuva havia parado, mas o céu continuava carregado, prometendo mais tempestade. Não existe correção para 25 anos de abandono, Sr. Monteiro, mas se quiser honrar a memória da minha mãe, pare de deixar flores aqui. Helena merece descansar em paz, sem ser assombrada pelos fantasmas de um passado que a machucou tanto. Eduardo ficou parado no meio do cemitério, vendo a filha que nunca conhecera se afastar como uma sombra entre os túmulos. Em seu peito, a dor da perda se misturava com algo que não sentia há anos, a determinação de lutar por algo que realmente importava. 2 semanas se passaram desde o encontro no cemitério e Eduardo não conseguia tirar Sofia da mente. Sentado em seu escritório no 25º andar do edifício, que abrigava a sede da Monteiro Holdings, ele observava o movimento frenético da Avenida Paulista através das janelas de vidro blindado. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas sentia-se mais vazio do que nunca. Pressionou o intercomunicador na mesa de mogno maciço. Márcia, peça para o Roberto vir aqui, por favor. Roberto Silva era seu braço direito há 15 anos, um homem discreto e eficiente que cuidava dos assuntos pessoais mais delicados de Eduardo. Aos 45 anos, o ex-detetive da Polícia Civil havia encontrado na iniciativa privada uma forma mais lucrativa de usar suas habilidades investigativas. Preciso que você descubra tudo sobre Sofia Santos, disse Eduardo assim que Roberto entrou no escritório. Onde trabalha, onde mora, como está a sua situação financeira. Tudo, mas de forma discreta. Ela não pode saber que estou investigando. Roberto fez algumas anotações em seu bloco. A filha da professora Helena já imaginava que você pediria isso depois do que aconteceu no cemitério. Eduardo não se surpreendeu. Roberto tinha o dom de antecipar suas necessidades, característica que o tornava indispensável. Quero saber se ela precisa de ajuda. Se posso fazer algo por ela, mesmo que ela não aceite que venha de mim. Entendido. Deve ter o relatório pronto em 2 dias. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sofia lutava contra suas próprias turbulências emocionais. Trabalhava como coordenadora pedagógica numa escola municipal em Cidade Tiradentes, na periferia leste de São Paulo. Era um trabalho que amava, seguindo os passos da mãe, mas que mal pagava o suficiente para cobrir as despesas básicas. A casa onde crescera, um sobrado simples em Vila Madalena,
estava hipotecada para pagar os tratamentos de Helena nos últimos 2 anos de vida. Mesmo com o SUS cobrindo a maior parte dos custos, os medicamentos complementares e as terapias alternativas que davam algum conforto à mãe haviam consumido todas as economias da família. Sophie, você precisa considerar vender a casa, disse Carla, sua melhor amiga desde a adolescência, enquanto tomavam café na pequena cozinha que guardava tantas memórias. Sei que é difícil, mas você está se matando para pagar uma dívida que só cresce. Sofia mexeu o açúcar no café com mais força do que o necessário. Esta casa é tudo o que me resta da mamãe, Carla. Cada canto tem uma lembrança nossa. Como posso simplesmente abandonar isso? Não é abandonar, é ser prática. Sua mãe não ia querer você se destruindo por tijolos e cimento. Carla segurou a mão da amiga. Além do mais, você pode comprar algo menor, quitar as dívidas e ainda sobrar um dinheiro para recomeçar. Sofia sabia que a amiga tinha razão, mas a ideia de se desfazer da casa onde fora criada com tanto amor parecia uma traição à memória de Helena. Era ali que a mãe a havia ensinado a cozinhar, onde haviam passado noites conversando sobre a vida, onde Helena havia lutado bravamente contra a doença até o último suspiro. Preciso de mais um tempo para pensar, murmurou, levantando-se para lavar a xícara na pia. Carla observou a amiga com preocupação. Sofia havia emagrecido muito desde a morte da mãe, trabalhando em 2 períodos na escola e ainda dando aulas particulares de reforço escolar nas tardes de sábado. As olheiras escuras sob seus olhos revelavam noites mal dormidas, provavelmente pensando em contas que não fechavam. E aquele homem no cemitério? O tal Eduardo Monteiro? Sofia enrijeceu. O que tem ele? Sei lá, talvez ele possa ajudar de alguma forma. Se realmente amou sua mãe... Ele teve 25 anos para ajudar, Carla. Onde estava quando mamãe trabalhava 16 horas por dia para me sustentar? Onde estava quando ela chorava escondido, achando que eu não via? Sofia bateu a xícara na pia com mais força do que pretendia. Agora que ela morreu, ele aparece com flores caras e consciência pesada. É tarde demais. Roberto entrou no escritório de Eduardo com uma pasta marrom nas mãos e uma expressão sombria no rosto. Era segunda-feira de manhã, e o empresário mal havia conseguido dormir no fim de semana, ansioso pelo relatório sobre Sofia. As informações estão todas aqui, disse Roberto, colocando a pasta sobre a mesa. Mas preciso avisá-lo, não vai gostar do que vai ler. Eduardo abriu a pasta com mãos ansiosas. As primeiras páginas continham informações básicas. Sofia Santos, 24 anos, formada em pedagogia pela Uninove, com bolsa integral. Coordenadora pedagógica na EMEF, professor Mário Quintana, em Cidade Tiradentes. Solteira, sem filhos, sem relacionamentos sérios conhecidos. Mas conforme avançava na leitura, o cenário se tornava mais sombrio. A casa em Vila Madalena estava hipotecada no valor de 280 mil reais, com prestações em atraso. Sofia havia assumido todas as dívidas deixadas pelo tratamento da mãe. Cartões de crédito estourados, empréstimos pessoais, financiamentos de medicamentos. O total chegava a quase 150 mil reais. Ela está trabalhando em 2 períodos na escola e ainda dá aulas particulares, explicou Roberto. Mas o salário não cobre nem metade das despesas. O banco já entrou com o processo de execução da hipoteca. Ela tem no máximo 3 meses antes de perder a casa. Eduardo sentiu o estômago se revirar. Enquanto ele vivia em uma cobertura de 1.000 metros quadrados em Higienópolis, a filha que nunca conhecera estava lutando para não ficar na rua. Como ela conseguiu assumir tanta dívida? Os documentos mostram que ela foi avalista de todos os empréstimos da mãe nos últimos 2 anos. Helena escondeu a gravidade da situação financeira até o final. Sofia só descobriu a real extensão das dívidas depois do funeral. Eduardo fechou a pasta e caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com seus 12 milhões de habitantes, cada um lutando suas próprias batalhas. Mas naquele momento, só conseguia pensar em uma jovem mulher que carregava o peso de dívidas que não fez, tentando honrar a memória de uma mãe que amava. Quero que você entre em contato com todos os credores, disse finalmente. Negocie a quitação de todas as dívidas. Ofereça 50% à vista para as dívidas de cartão e empréstimos pessoais. Para a hipoteca da casa, quite o valor integral. Roberto fez algumas anotações.
Como quer que eu justifique os pagamentos? Crie uma fundação beneficente, a Fundação Helena Santos, voltada para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade por doenças graves. Sofia será o primeiro caso assistido, mas não o único. Inteligente. Mas ela vai desconfiar quando descobrir que as dívidas foram quitadas. Eduardo voltou para sua mesa, uma ideia se formando em sua mente. Diga que foi um programa governamental, algo relacionado ao Ministério da Saúde para famílias que gastaram suas economias com tratamentos oncológicos. Prepare toda a documentação necessária para tornar isso verossímil. Roberto assentiu, mas havia uma preocupação em seus olhos. Senhor Monteiro, posso falar francamente? Sempre. Esta moça deixou bem claro que não quer sua ajuda. Se ela descobrir que foi você por trás de tudo isso, ela não vai descobrir, interrompeu Eduardo. E mesmo que descubra, não me importo. Tenho 25 anos de ausência para compensar. Se não posso fazer isso como pai, farei como um estranho que quer honrar a memória de Helena. Naquela mesma tarde, Sofia estava corrigindo provas na sala dos professores quando recebeu uma ligação que mudaria completamente sua perspectiva sobre o futuro. Era do Banco do Brasil, informando que todas suas dívidas haviam sido contempladas por um programa federal de auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade devido a gastos médicos. Deve ser engano, disse Sofia, sentindo o coração acelerar. Eu nunca me inscrevi em programa nenhum. Senhora Sofia, os dados estão todos corretos aqui no sistema. Sua situação se enquadrava perfeitamente nos critérios do programa. Uma assistente social fará uma visita em sua residência amanhã para finalizar a documentação. Mas pode ficar tranquila, suas dívidas foram integralmente quitadas. Sofia desligou o telefone com mãos trêmulas. Carla, que corrigia provas na mesa ao lado, notou a palidez da amiga. Sofia, o que aconteceu? Você está branca como um papel. Alguém quitou todas as minhas dívidas, sussurrou Sofia, ainda sem acreditar no que havia ouvido. Dizem que foi um programa do governo. Carla largou a caneta e virou-se completamente para a amiga. Como assim todas as dívidas? Todas. A hipoteca, os cartões, os empréstimos, tudo. Lágrimas de alívio começaram a rolar pelo rosto de Sofia. Carla, eu não vou perder a casa da mamãe. As duas amigas se abraçaram chorando juntas de emoção e alívio. Sofia não fazia ideia de que, a poucos quilômetros dali, um empresário milionário observava a chuva pela janela de seu escritório, sentindo pela primeira vez em décadas que havia feito algo verdadeiramente importante com seu dinheiro. 3 semanas se passaram desde que Sofia recebera a notícia sobre a quitação das dívidas. A jovem ainda acordava todas as manhãs com a sensação de que tudo não passava de um sonho. A casa estava salva, as contas em dia, e pela primeira vez desde a morte da mãe, ela conseguia dormir uma noite inteira, sem se preocupar com boletos vencidos. Sentada no pequeno jardim que Helena cultivava nos fundos da casa, Sofia lia pela 10ª vez os documentos que a assistente social havia deixado. A Fundação Helena Santos parecia legítima. Tinha CNPJ, endereço registrado e até um site oficial que descrevia seus objetivos filantrópicos. O que a intrigava era o nome da fundação. Seria apenas uma coincidência? Sofia Santos, uma voz feminina a chamou do portão da frente. Era uma mulher elegante, por volta dos 40 anos, cabelos loiros presos em um coque impecável e roupas que denunciavam bom gosto e poder aquisitivo elevado. Sofia a reconheceu imediatamente das fotos sociais dos jornais. Beatriz Monteiro, esposa do empresário Eduardo Monteiro. Sim, sou eu, respondeu Sofia, caminhando em direção ao portão com curiosidade misturada à apreensão. Meu nome é Beatriz. Gostaria de conversar com você sobre meu marido. A voz de Beatriz estava carregada de uma tensão mal disfarçada. Posso entrar? Sofia hesitou por um momento, mas acabou abrindo o portão. Conduziu Beatriz até a pequena sala de estar, oferecendo-lhe um café que foi polidamente recusado. Sei quem você é, disse Beatriz sem rodeios, sentando-se na poltrona que havia sido o lugar favorito de Helena. Eduardo me contou sobre sua mãe, sobre vocês. Sobre nós? Sofia franziu a testa. Não existe nenhum nós, senhora Monteiro. Seu marido conheceu minha mãe na faculdade há décadas. Só isso. Beatriz deu um sorriso amargo. Querida,
25 anos de casamento me ensinaram a conhecer meu marido muito bem. Ele está obcecado por você e pela memória de sua mãe. Nas últimas semanas não fala de outra coisa. O desconforto de Sofia era visível. Ela cruzou os braços numa postura defensiva. Não sei o que quer de mim, mas posso garantir que não tenho interesse algum em causar problemas em seu casamento. Eu sei disso. Vim aqui porque preciso da sua ajuda. Beatriz abriu a bolsa e retirou um envelope. Eduardo criou uma fundação com o nome de sua mãe. Já destinou 5 milhões de reais para ela. Ele está planejando se envolver pessoalmente em todos os casos assistidos, começando pelo seu. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias. O que está dizendo? Que foi ele quem pagou suas dívidas, criou uma história sobre programa governamental, mas foi ele. E isso é só o começo. Beatriz estendeu o envelope para Sofia. Aqui estão todas as provas. Com mãos trêmulas, Sofia abriu o envelope. Lá estavam os comprovantes de transferência bancária, todos em nome de Eduardo Monteiro. Os valores correspondiam exatamente às suas dívidas. Havia também e-mails entre Eduardo e Roberto Silva, discutindo os detalhes da operação. "Por que está me mostrando isso?" perguntou Sofia, sentindo uma mistura de raiva e humilhação queimando em seu peito. "Porque sei que tipo de homem meu marido é. Eduardo se apaixona por projetos, por pessoas, por causas. Ele se convence de que pode consertar tudo com dinheiro." Beatriz se levantou, alisando a saia. "Mas desta vez ele está brincando com algo que pode destruir nossa família." Sofia também se levantou, os papéis tremendo em suas mãos. "Seus filhos têm 15 e 17 anos. Sabem que o casamento dos pais não é um mar de rosas, mas ainda assim precisam de estabilidade." A voz de Beatriz se suavizou ligeiramente. "Eduardo é um bom pai quando não está distraído por suas obsessões. Não quero que eles sofram por causa de uma fantasia que ele criou sobre uma vida que poderia ter tido." Sofia se dirigiu à janela, observando as rosas que Helena havia plantado anos antes. Estava começando a entender a complexidade da situação em que se envolvera sem querer. "O que quer que eu faça? Rejeite a ajuda dele, publicamente. Procure um jornal, conte sua história, exponha a situação, force-o a parar com essa loucura antes que seja tarde demais. E se eu não fizer isso?" Beatriz caminhou até a porta, parando apenas para dar uma última olhada na casa simples onde Helena havia criado a filha com tanto amor. "Então ele vai continuar tentando comprar seu perdão, até destruir tudo ao seu redor, incluindo você." E Sofia passou a noite em claro, caminhando pela casa como um fantasma atormentado. Os documentos que Beatriz deixara estavam espalhados sobre a mesa da cozinha. Cada comprovante, uma prova da manipulação de que havia sido vítima. A sensação de alívio que sentira nas últimas semanas se transformara em humilhação e raiva. Às 7 da manhã de terça-feira, tomou uma decisão. Vestiu seu melhor blazer azul marinho, prendeu os cabelos em um rabo de cavalo elegante e pegou o metrô em direção ao centro da cidade. Conhecia o endereço da Monteiro Holdings de cor. Havia pesquisado sobre a empresa várias vezes ao longo dos anos, tentando entender que tipo de homem escolheria dinheiro sobre amor. O edifício era imponente, todo em vidro espelhado, erguendo-se como um monumento ao capitalismo na Avenida Paulista. Sofia se sentiu diminuída ao entrar no saguão de mármore, onde executivos em ternos caros circulavam com pressa e determinação. "Gostaria de falar com o Sr. Eduardo Monteiro", disse a recepcionista, uma moça jovem de sorriso profissional. "Tem agendamento?" "O Sr. Monteiro não atende sem hora marcada." Sofia respirou fundo. "Diga a ele que Sofia Santos está aqui. Ele vai querer me ver." 15 minutos depois, estava sendo conduzida por Roberto Silva até o elevador executivo. O homem a cumprimentou com frieza profissional, claramente desconfortável com sua presença. "O Sr. Monteiro a receberá em seu escritório", disse Roberto enquanto subiam. "Mas peço que seja breve. Ele tem uma reunião importante em meia hora." Sofia não respondeu. Estava focada em manter a compostura, em não deixar que a magnitude daquele ambiente a intimidasse. Quando as portas do elevador se abriram no 25º andar, foi conduzida através de um corredor elegante até uma sala de espera luxuosa. Eduardo apareceu na porta de seu escritório 5 minutos depois, visivelmente nervoso. Usava um terno cinza carvão perfeitamente alinhado, mas havia algo desarrumado em sua expressão,
como se não tivesse dormido bem. Sofia, disse ele, a voz carregada de uma mistura de surpresa e alegria. Não esperava. Entre, por favor. Ela o seguiu para dentro do escritório, impressionada a contragosto com a vista panorâmica da cidade. Mas não era hora para distrações. Colocou o envelope com os documentos sobre a mesa de Eduardo e o encarou com determinação. Sei que foi você, disse sem preâmbulos. Sei da fundação, dos pagamentos, de toda a farsa que montou. Eduardo empalideceu, mas não tentou negar. Sentou-se pesadamente em sua poltrona, subitamente parecendo mais velho que seus 52 anos. Como descobriu? Isso não importa. O que importa é que pare com isso imediatamente. Sofia se mantinha de pé, dominando a situação pela primeira vez desde que se conheceram. Não sou um projeto de caridade, Sr. Monteiro. Não sou uma forma de você aliviar sua consciência. Não é isso, protestou Eduardo. Eu genuinamente queria ajudar. Mentindo para mim? A voz de Sofia subiu um tom. Criando uma história falsa sobre programa governamental? Isso é ajuda? Eduardo se levantou, caminhando até a janela. Sabia que você não aceitaria se soubesse que vinha de mim. Eu só queria garantir que você não perdesse a casa da Helena, que não passasse pelas mesmas dificuldades que ela passou por minha causa. Pelas mesmas dificuldades que ela passou por sua causa? Sofia repetiu incrédula. Você realmente acredita que pode consertar 25 anos de abandono com dinheiro? Não sei. Eduardo se virou bruscamente, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não sei como consertar o que fiz. Só sei que não posso ver você sofrendo quando tenho condições de ajudar. Você não tem o direito de tomar decisões por mim. Sofia bateu a mão na mesa. Você perdeu esse direito quando abandonou minha mãe grávida, quando escolheu esta vida de luxo em vez da responsabilidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo voltou para sua poltrona, derrotado. Tem razão, murmurou. Não tenho direito nenhum. Mas Sofia, por favor, aceite a ajuda. Não por mim, mas pela memória da Helena. Ela não merecia morrer preocupada com dívidas. Sofia pegou o envelope de volta, guardando-o na bolsa. Vou devolver cada centavo que gastou comigo. Não sei como, mas vou devolver. E quero que pare de ir ao cemitério. Mamãe merece paz, não as visitas de alguém que a abandonou quando ela mais precisava. Ela se dirigiu à porta, mas Eduardo a chamou uma última vez. Sofia, eu amei sua mãe. Amo até hoje. Foi o maior erro da minha vida tê-la deixado partir. Sofia se virou lentamente e Eduardo viu nos olhos dela toda a dor que Helena havia carregado em silêncio por anos. Então, vai ter que viver com isso, disse ela simplesmente. Como ela viveu? A porta se fechou com um clique suave, deixando Eduardo sozinho em seu império de vidro e aço, mais isolado do que jamais se sentira em toda a vida. 2 meses se passaram desde o confronto no escritório, e Sofia havia conseguido estabelecer uma rotina de pagamentos com a Fundação Helena Santos para devolver o dinheiro que Eduardo havia gasto com suas dívidas. Trabalhava agora em 3 períodos, manhã e tarde na escola, noites dando aulas particulares, numa corrida exaustiva contra o tempo para quitar sua dívida moral, como havia começado a chamá-la. Era uma sexta-feira chuvosa de setembro, quando recebeu uma ligação inesperada no intervalo entre as aulas. O número era desconhecido, mas a voz do outro lado da linha era inconfundivelmente familiar. Sofia, é Roberto Silva, assistente do Sr. Monteiro. Preciso falar com você urgentemente. Já disse que não quero mais contato com vocês, respondeu Sofia, prestes a desligar. É sobre a escola onde você trabalha. Por favor, me dê 5 minutos. Algo no tom de Roberto fez Sofia hesitar. O que tem a escola? A prefeitura vai fechar a EMF Professor Mário Quintana no final do ano. Problemas orçamentários, todos os funcionários serão realocados para outras unidades, mas você pode escolher ficar e administrar um projeto especial. Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. A escola era sua vida, seu propósito. As crianças de Cidade Tiradentes dependiam daquela instituição. Muitas vezes, o único lugar onde recebiam refeições adequadas e atenção educacional de qualidade. Que projeto especial? Perguntou, já suspeitando da resposta. A Fundação Helena Santos quer criar uma escola modelo na região. Ensino integral, reforço escolar, apoio psicológico,
3 refeições por dia. Você seria a diretora pedagógica, com salário de 15 mais reais, 0 mensais e total autonomia para montar a equipe. Sofia se sentou pesadamente na cadeira da sala dos professores. Era uma proposta tentadora demais para ser verdade. E o que Eduardo Monteiro ganha com isso? A satisfação de honrar a memória de sua mãe através da educação. Ele não teria qualquer envolvimento operacional na escola. Roberto, Pense bem antes de recusar, Sofia. Não é só sobre você. São 250 crianças que ficarão sem escola se você disser não. A ligação foi encerrada, deixando Sofia sozinha com o peso de uma decisão que afetaria muito mais que sua própria vida. Ela conhecia cada uma daquelas crianças pelo nome, sabia suas histórias, seus sonhos, suas dificuldades. Como poderia condená-las ao abandono por orgulho pessoal? Naquela noite, Carla veio jantar na casa de Sofia, como fazia toda sexta-feira desde a morte de Helena. Encontrou a amiga na cozinha, mexendo distraidamente uma panela de macarrão que já estava pronto há mais de 10 minutos. Sofia, o que aconteceu? Você está com cara de quem viu fantasma. Sofia contou sobre a proposta, sobre a escola que seria fechada, sobre as crianças que ficariam desassistidas. Carla escutou em silêncio, percebendo o dilema moral em que a amiga se encontrava. É uma jogada suja, disse Carla finalmente. Ele sabe que você não consegue dizer não quando crianças estão envolvidas. Mas e se for genuíno? E se ele realmente quer fazer a diferença? Sofia serviu o macarrão em 2 pratos, mas nenhuma das duas tinha apetite. Carla, aquelas crianças são tudo para mim. Algumas nem têm onde morar direito. A escola é o único refúgio que conhecem. E você acha que pode confiar nele, depois de tudo o que aconteceu? Sofia ficou em silêncio por um longo momento, lembrando-se das palavras da mãe sobre perdão e segundas chances. Helena sempre dizia que as pessoas eram capazes de mudança, que o amor tinha o poder de transformar até os corações mais endurecidos. Não sei se posso confiar nele, admitiu Sofia, mas posso confiar em mim mesma para proteger essas crianças. Se aceitar a proposta, será com condições rígidas. Contratos claros, garantias legais, total autonomia pedagógica. Carla segurou a mão da amiga. Se é isso que seu coração está dizendo, então eu te apoio. Mas prometa que vai se proteger. Não deixe que ele use sua bondade contra você. No dia seguinte, Sofia ligou para Roberto e marcou uma reunião. Desta vez seria ela quem ditaria os termos. A reunião foi marcada para segunda-feira de manhã, não no imponente escritório de Eduardo, mas na própria EMF Professor Mário Quintana. Sofia havia insistido nisso, queria que ele visse com os próprios olhos a realidade das crianças que seriam afetadas por sua decisão. Eduardo chegou pontualmente às 8 horas, dirigindo um discreto sedã preto em vez da limusine que costumava usar. Vestia jeans escuros e uma camisa social azul claro, claramente tentando se adaptar ao ambiente menos formal da escola pública. Sofia o recebeu no portão principal, acompanhada pela diretora Maria das Graças, uma mulher de 60 anos que dedicara toda a vida à educação pública. O contraste entre o empresário milionário e o ambiente escolar simples, mas acolhedor, não passou despercebido a ninguém. Senhor Monteiro, cumprimentou Sofia com frieza profissional. Esta é a professora Maria das Graças, diretora da escola. Eduardo cumprimentou a diretora respeitosamente, notando como seus olhos experientes o avaliavam com curiosidade misturada a ceticismo. É um prazer, professora. Sofia me disse maravilhas sobre o trabalho desenvolvido aqui. Venham, vou mostrar nossa realidade, disse Maria das Graças, conduzindo-os pelos corredores da escola. A visita foi reveladora para Eduardo. Ele viu salas de aula superlotadas, onde uma professora tentava dar atenção individualizada a 40 alunos. Conheceu crianças de 7 anos que caminhavam 2 quilômetros para chegar à escola, que chegavam sem ter tomado café da manhã, que usavam uniformes remendados, mas limpos, lavados com cuidado por mães que faziam milagres com poucos recursos. No intervalo, observou Sofia interagindo com as crianças. Ela sabia o nome de cada uma, perguntava sobre a família, ajudava com os deveres, distribuía abraços e sorrisos com generosidade infinita. Era impossível não ver Helena naqueles gestos, na forma carinhosa
como tratava cada criança como se fosse especial. A pequena Maria Fernanda ali, disse Sofia apontando para uma menina de 8 anos que comia vorazmente a merenda escolar. Mora só com a avó de 70 anos. A escola é o único lugar onde ela tem certeza de que vai se alimentar adequadamente. Eduardo observou a criança, sentindo o peito apertar. E se a escola fechar? Ela será transferida para uma escola a 5 quilômetros daqui. Provavelmente vai parar de estudar, como acontece com muitas outras nessa situação. Sofia se virou para encará-lo. É por isso que estou disposta a considerar sua proposta, Sr. Monteiro. Não por mim, mas por elas. Após a visita, os 3 se reuniram na pequena sala da diretoria. Sofia havia preparado uma lista de exigências que colocou sobre a mesa sem cerimônia. Se vamos fazer isso, será do meu jeito, disse ela com determinação. Primeiro, quero autonomia total sobre a parte pedagógica. Você financia, mas não interfere nos métodos de ensino. Eduardo assentiu. Concordo. Segundo, todos os funcionários atuais que quiserem permanecer devem ser mantidos em seus cargos com salários dignos, sem problemas. Terceiro, a escola deve ser uma instituição independente, com um conselho administrativo formado por pais e educadores. Sua fundação financia, mas não controla. Eduardo hesitou por um momento, mas acabou concordando. E você, aceita assumir a direção pedagógica? Sofia respirou fundo antes de responder. Aceito, mas com uma condição final. Você não pode usar esta escola para se promover publicamente ou para tentar se aproximar de mim pessoalmente. É um projeto educacional, não terapia familiar. É entendido, disse Eduardo estendendo a mão para selar o acordo. Sofia hesitou por um momento antes de apertar a mão dele. O toque foi breve, mas suficiente para que ambos sentissem a estranha familiaridade genética que os ligava, a mesma textura de pele que haviam herdado de linhagens que se tocavam pela primeira vez. Temos um acordo, disse Sofia, retirando a mão rapidamente. Maria das Graças, que havia assistido a toda a negociação em silêncio, sorriu pela primeira vez desde o início da reunião. Bem, então temos uma escola para salvar. Vamos trabalhar. Enquanto Eduardo se despedia e caminhava de volta ao carro, Sofia o observou pela janela da diretoria. Pela primeira vez desde que o conhecera, ele não parecia o empresário implacável ou o homem atormentado pela culpa. Parecia apenas alguém que havia encontrado uma forma de fazer algo genuinamente bom. Talvez, pensou Sofia, algumas pessoas realmente fossem capazes de mudança. Talvez até mesmo Eduardo Monteiro pudesse aprender a amar sem tentar possuir, a ajudar sem tentar controlar. O tempo diria se sua intuição estava correta. 6 meses depois, a antiga EMF Professor Mário Quintana havia sido completamente transformada. O prédio ganhou uma nova pintura em cores alegres, uma biblioteca moderna, laboratório de informática, quadra poliesportiva coberta e uma horta comunitária onde as crianças aprendiam sobre sustentabilidade. A escola agora se chamava Centro Educacional Helena Santos e atendia 400 crianças em período integral. Sofia caminhava pelos corredores da escola numa manhã ensolarada de março, observando o movimento alegre dos alunos. Era difícil acreditar que aquele lugar vibrante e cheio de vida era o mesmo ambiente carente de recursos que conhecera antes. As crianças corriam pelos pátios com uniformes novos e sorrisos no rosto, carregando mochilas repletas de livros e sonhos. Diretora Sofia, chamou Isabela, uma menina de 9 anos que havia se tornado uma das estrelas da turma de matemática. Olha só o que aprendi no laboratório hoje. A criança mostrou orgulhosa um pequeno robô feito com peças de Lego que conseguia se mover seguindo comandos básicos de programação. Sofia se ajoelhou para ficar na altura da menina, admirando genuinamente o projeto. Está incrível, Isa. Você já pensou em ser engenheira quando crescer? Os olhos da menina brilharam. A professora Carla disse que posso ser qualquer coisa que eu quiser se estudar bastante. É verdade, diretora? É verdade, sim, respondeu Sofia, sentindo o coração aquecido. E sabe de uma coisa? Sua mãe me disse que suas notas melhoraram muito este semestre. Carla havia aceitado o convite de Sofia para ser coordenadora pedagógica da escola, deixando seu antigo emprego para embarcar naquele projeto transformador.
Juntas, elas haviam montado uma equipe de professores apaixonados pela educação, criando um ambiente onde cada criança se sentia vista e valorizada. O que Sofia não esperava era encontrar Eduardo no pátio principal quando voltou da conversa com Isabela. Ele estava parado próximo à horta, observando um grupo de crianças que plantava mudas de tomate com a ajuda da professora de ciências. Vestia roupas casuais e tinha uma expressão serena no rosto que Sofia raramente havia visto antes. Senhor Monteiro, cumprimentou ela com cortesia profissional. Não esperava sua visita hoje. Eduardo se virou, um sorriso tímido no rosto. Estava na região para uma reunião e resolvi passar para ver como anda o projeto. Espero que não se incomode. Sofia observou que ele parecia diferente, mais magro, talvez, e com uma tranquilidade nos olhos que substituíra a ansiedade constante que demonstrava nos primeiros encontros. Claro que não. Quer fazer um tour pela escola? Durante a visita, Eduardo ficou impressionado com as transformações. Não apenas físicas, mas principalmente no comportamento das crianças. Elas estavam mais confiantes, mais engajadas, claramente orgulhosas de pertencer àquela comunidade escolar. Os índices de aproveitamento subiram 40%, explicou Sofia enquanto visitavam a biblioteca. E a frequência escolar chegou a 98%. As famílias estão mais envolvidas na educação dos filhos. É impressionante o trabalho que você desenvolveu aqui, disse Eduardo sinceramente. Helena ficaria muito orgulhosa. Sofia parou de caminhar, voltando-se para encará-lo. Era a primeira vez que ele mencionava sua mãe de forma natural, sem a carga de culpa e arrependimento que sempre carregava. Ela sempre dizia que a educação era a única forma verdadeira de transformar o mundo, murmurou Sofia. Que cada criança educada com amor se tornaria um adulto capaz de criar um futuro melhor. Ela estava certa, concordou Eduardo. E você provou isso aqui. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, como se uma antiga ferida começasse finalmente a cicatrizar. Sofia notou que Eduardo parecia menos atormentado, como se tivesse encontrado alguma paz consigo mesmo. Posso perguntar uma coisa? Disse Sofia impulsivamente. Por que você realmente criou esta escola? A verdade. Eduardo caminhou até uma das janelas que dava para o pátio, onde dezenas de crianças brincavam alegremente durante o intervalo. Porque percebi que não posso mudar o passado, mas posso influenciar o futuro, porque entendi que a melhor forma de honrar Helena não é me lamentando pelo que não fiz, mas fazendo algo que ela aprovaria. Sofia se aproximou da janela, ficando ao lado dele. E sua família, como está lidando com tudo isso? Beatriz e eu estamos em processo de divórcio consensual, revelou Eduardo calmamente. Foi ela quem pediu, na verdade. Disse que eu nunca seria completamente dela, enquanto carregasse o fantasma de Helena comigo. Sofia sentiu uma pontada de culpa. Sinto muito. Sei que eu acabei contribuindo para isso. Não. Eduardo balançou a cabeça. Nosso casamento acabou há anos. Apenas levamos tempo demais para admitir. Mas meus filhos estão bem. Lucas vai estudar medicina na USP no ano que vem. E Amanda quer ser professora. Acho que nossa separação os ajudou a entender que é melhor ser honesto sobre os sentimentos do que viver uma mentira. Sofia absorveu essas informações em silêncio. Havia uma maturidade em Eduardo que ela nunca havia percebido antes, uma aceitação serena das consequências de suas escolhas. E você? Perguntou ele. Como tem estado? Sei que trabalha muito. Estou bem, respondeu Sofia honestamente. Pela primeira vez desde que mamãe morreu, sinto que estou fazendo exatamente o que devo fazer. Estas crianças me dão propósito, me fazem lembrar diariamente do que realmente importa na vida. Eduardo assentiu, compreendendo. Helena sempre teve essa capacidade de encontrar beleza nas coisas simples. Você herdou isso dela. Obrigada, disse Sofia suavemente. Acho que é o maior elogio que você poderia me fazer. Bye-sees. Um ano depois da inauguração do Centro Educacional Helena Santos, Sofia estava no cemitério da Consolação numa manhã de outono, visitando o túmulo da mãe como fazia todo sábado. Trazia sempre margaridas frescas e um pequeno relatório sobre a escola, como se Helena ainda pudesse ouvi-la contar sobre os progressos das crianças. Oi, mãe, murmurou, ajoelhando-se para trocar as flores da semana anterior. Hoje a pequena Maria Fernanda ganhou o concurso de redação da Secretaria de Educação.
Escreveu sobre como a escola mudou a vida dela. Você ficaria tão orgulhosa. Uma sombra se projetou sobre o túmulo. Sofia ergueu os olhos e viu Eduardo se aproximando, carregando um pequeno vaso com mudas de rosas vermelhas. Não as flores cortadas de antes, mas plantas vivas que poderiam ser plantadas. Posso? Perguntou ele, indicando o espaço ao lado do túmulo. Sofia assentiu, observando enquanto Eduardo plantava cuidadosamente as mudas na terra ao redor da lápide. Seus movimentos eram delicados, respeitosos, como se cada gesto fosse uma oração silenciosa. Pensei que ela gostaria de ter flores que crescessem, explicou Eduardo, limpando a terra das mãos. Algo permanente que se renovasse a cada estação. Foi uma ideia linda, disse Sofia sinceramente. Mamãe sempre disse que preferia jardins a buquês. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em suas próprias memórias de Helena. O cemitério estava tranquilo, apenas o som distante do trânsito da cidade e o chilrear ocasional dos passarinhos que faziam ninhos nas árvores centenárias. Sofia, disse Eduardo finalmente, queria que soubesse que vou me mudar para Portugal no final do ano. Ela se virou para encará-lo surpresa. Portugal? Por quê? Estou abrindo uma filial da empresa em Lisboa, mas mais que isso, preciso de um recomeço. Preciso descobrir quem sou quando não estou tentando compensar erros do passado. Eduardo se levantou, limpando a calça. A fundação continuará financiando a escola, claro. Isso nunca mudará. Mas achei que você deveria saber. Sofia se levantou também, processando a notícia. Nos últimos meses, Eduardo havia se tornado uma presença constante, mas discreta em sua vida. Visitava a escola mensalmente, sempre respeitoso e profissional, mas sempre presente. Havia algo reconfortante em saber que ele estava por perto, mesmo com toda a história complicada entre eles. Quanto tempo vai ficar fora? Perguntou ela. Não sei. Talvez para sempre. Talvez apenas até encontrar a paz que preciso. Eduardo hesitou por um momento. Sofia, sei que nunca poderei ser o pai que deveria ter sido para você. Sei que cheguei 25 anos atrasado e que alguns erros não têm conserto. Mas quero que saiba que conhecê-la foi o maior presente que a vida me deu nos últimos anos. Sofia sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Eduardo, deixe-me terminar, pediu ele gentilmente. Você me ensinou que amor verdadeiro não é possessão, é liberdade. Não é tentar recriar o passado, é construir algo novo. Através de você, consegui entender o que Helena realmente representava. Não uma oportunidade perdida, mas uma lição sobre como amar sem condições. Sofia não sabia o que dizer. Durante todo aquele tempo, havia visto Eduardo como um homem tentando comprar perdão, tentando consertar erros com dinheiro. Mas ali, naquele momento, via apenas um homem que havia aprendido a aceitar as consequências de suas escolhas e estava tentando encontrar uma forma de viver em paz consigo mesmo. Você não precisa ir embora, disse ela suavemente. Aquelas crianças da escola, elas gostam de você. E você tem netos aqui. Eduardo sorriu com tristeza. Meus filhos entendem minha decisão. E quanto às crianças da escola, elas têm você. Tem a melhor de todas as professoras. Alguém que aprendeu com Helena como transformar amor em ação. Sofia respirou fundo, sentindo que chegara o momento de dizer algo que guardava no coração há meses. Eduardo, eu não te perdoei pelos anos que não estiveste presente. Ainda dói, ainda machuca, mas consegui te perdoar por quem você se tornou. Pela escola, pelas crianças, por ter encontrado uma forma de honrar a memória da mamãe sem tentar possuí-la. As lágrimas que Eduardo havia contido durante toda a conversa finalmente escorreram por seu rosto. Obrigado, sussurrou. Obrigado por me dar essa chance de ser melhor. Sofia se aproximou e pela primeira vez abraçou Eduardo. Não como filha abraçando o pai. Esse vínculo talvez nunca se formasse completamente. Mas como uma mulher abraçando um homem que havia encontrado a coragem de mudar, como alguém que reconhecia a humanidade imperfeita em outro ser humano. Cuide-se, murmurou ela. E se algum dia quiser voltar, saiba que sempre haverá um lugar para você na escola Helena Santos. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eduardo se despediu de Helena sussurrando palavras que Sofia não conseguiu ouvir, tocou delicadamente uma das rosas que havia plantado
e se afastou caminhando devagar entre os túmulos. Sofia ficou ali por mais 1 hora, conversando com a mãe sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como o amor verdadeiro às vezes precisa de liberdade para florescer. As rosas que Eduardo plantara balançavam suavemente no vento da tarde, e ela sabia que Helena aprovaria aquele jardim que cresceria e se renovaria com as estações. 6 meses depois, Sofia receberia um cartão postal de Lisboa com uma foto do Tejo ao pôr do sol. No verso, apenas algumas palavras. Encontrei a paz. As crianças da escola estão sempre em meus pensamentos. Obrigado por me ensinar que nunca é tarde demais para plantar um jardim. A história de Eduardo e Sofia não teve o final de reconciliação total que os filmes costumam mostrar, mas teve algo mais real e mais profundo. A compreensão de que o amor verdadeiro, às vezes, significa deixar partir, que perdoar não significa esquecer, e que algumas feridas só podem cicatrizar quando paramos de tentar apressá-las. E no Centro Educacional Helena Santos, 400 crianças continuaram crescendo e sonhando, cuidadas por uma mulher que aprendeu com a mãe que a melhor forma de honrar o passado é construir um futuro melhor. As rosas de Eduardo floresciam a cada primavera no cemitério, e Sofia sempre sorria quando as via, lembrando-se de que mesmo os começos mais tardios podem gerar os jardins mais belos.